Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 8 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Ministério da Saúde divulga dados divergentes sobre o coronavírus. Maia quer obrigatoriedade na transparência dos números. Vale do Paraíba tem semana decisiva sobre nova fase da flexibilização. Fim de semana tem atos contra o governo em todo o país. Protestos antirracismo seguem pelo mundo. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Logo após o comercial, nós voltamos ao vivo. Fique com a gente. Nove horas e 37 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira, 8 de junho. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a você que acompanha a gente aí de casa em mais uma semana, né, Glaucão? Nem fale, mais uma semana. E lembrando que a gente está sempre ao vivo aqui, contando com a participação de vocês, assim como já comentou aqui na nossa live do Abre Aspas, né? Valderi Teixeira, que mandou bom dia pra gente, assim como Eulália Ferreira Teixeira, José Márcio, que mandou aqui bom dia, vamos às notícias e aos comentários. Muito obrigado, José. Temos também mais participações aqui com a Simone Vilas Boas, a Ana Souza e a Eugênia Minicucci. Todo mundo mandando bom dia, ótimo dia para vocês que nos acompanham aí de casa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e vamos às notícias. E devo dizer que uma segunda-feira árida em termos de notícia. Não é, Douglas? Exatamente. Mas vamos lá. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo dados diferentes sobre a quantidade de mortos e infectados por Covid-19. O primeiro balanço apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. O segundo balanço, no entanto, informava 525 óbitos. A diferença na apuração entre os dois balanços é de 857 pessoas. O governo ainda não explicou a razão da diferença dos dados. O Ministério Público Federal abriu procedimento extrajudicial para apurar os motivos que levaram o Ministério da Saúde a excluir o número acumulado de mortes por coronavírus do painel de informações. O procedimento foi aberto pela Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos do MPF no sábado. Foram solicitadas informações e documentos, incluindo a cópia do ato administrativo que determinou a retirada do número acumulado de mortes do painel. Pois é. Pois é, grave isso, hein? Complicado. A gente, agora nesse momento aí que parece decisivo na pandemia, esse ato do governo escancara o total descompasso que a gente vive, né? O presidente Jair Bolsonaro teve tuitando hoje, relembrando que o STF deu essa decisão sobre o que deve ser feito durante a pandemia aos estados e municípios, mas o SUS é federal. Então, quem deve divulgar os números aí do SUS é o governo federal. E com essa decisão, Glauco, alguns estados decidiram aí divulgar todos os dias até às 17 horas uma contabilidade de dados aí de mortes, recuperados, enfim, os números do coronavírus até às 17 horas feitos pelos estados e municípios. Ou seja, a gente está num descompasso final agora nessa briga entre estados e municípios e entre emissoras e o presidente Jair Bolsonaro sobre os números do coronavírus. Um ato que parece um ato final, né? Não tem dúvida, Douglas. E uma constante dessa pandemia, desde o seu início, eu não digo desinformação, mas a informação desencontrada. É difícil para a população, repetindo, num momento de dificuldade em todos os sentidos, procurar a informação e tem um circo de informações que o rodeiam. A gente é bombardeado todos os dias
com números, com informação que vai acontecer, informação que não vai acontecer mais, um desencontro total, revelando, claro, a incompetência por alguns setores dentro do governo de gerenciar, em primeiro lugar, uma pandemia, em segundo lugar, a informação, a comunicação. Há pouco tempo atrás, o próprio Ministério da Saúde acabou enviando pesquisadores para estados e municípios aí, e por um erro de comunicação esqueceu de avisar os estados e municípios. Para citar um exemplo só, a maioria acabou aí sendo abordada pela polícia, tendo confrontos com a própria população, porque não houve um engano de comunicação. A maioria do povo está cansado do engano de comunicação. Isso é difícil. E nós vamos ver isso até o final do jornal, infelizmente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, engrossou críticas à tentativa do governo de dificultar a divulgação dos dados sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. De acordo com a CNN Brasil, Maia pretende votar nesta semana projeto de lei para obrigar o governo a dar mais transparência aos números. A ideia é levar ao plenário um projeto que altera a Lei 13.979, claro que você conhece, todo mundo conhece, aprovada neste ano com medidas para o combate à pandemia. Douglas, para concluir a desinformação, é desinformação mesmo, ainda tem uma enorme guerra de egos acontecendo em Brasília. Está aqui a prova disso. Né? Exatamente. Eu falei da lei porque é mais uma entre tantas que a gente vê que vai ser alterada e, claro, todos nós já conhecíamos essa lei, né? E Glauco, um detalhe, vamos ilustrar isso aí para o pessoal de casa, como fica o nosso trabalho, por exemplo, aqui como jornalista de uma região aqui do estado de São Paulo, né? A gente chegava aqui de manhã cedo, 7 horas da manhã, dava um Google lá, painel do coronavírus do Ministério da Saúde. Tinha lá os números atualizados, com mortes em 24 horas, pessoas recuperadas, muito bacana isso por parte do governo. Depois disso, a gente entrou aqui hoje, cerca de 3 ou 4 espaços foram retirados, inclusive de quantas mortes por 24 horas. Entrei ali no Ministério da Saúde, pesquisando ali, o Ministério da Saúde se limitou a divulgar uma nota em que existem 8 parágrafos que está tentando explicar por que o número de mortes deixou de ser contabilizado, nesse conhecido pelo Ministério da Saúde placar da vida. Eu acho, no mínimo, uma falta de respeito você deixar de falar quantas pessoas estão morrendo. Obviamente, tem que se falar quantas pessoas estão se recuperando. Isso é muito importante, dá esperança, mostra os números reais, mas, enfim, você não divulgar quantas pessoas estão morrendo é você esconder, passar um pano aí no que está acontecendo, né? É obrigação dos órgãos do governo dar a informação correta à população. Se vai doer, tem que ser a informação correta. Agora, a pergunta que não quer se calar é a seguinte: por que tudo isso? Por que está havendo, além dessa guerra de egos, também essa guerra de manipulação nos números com relação à informação precisa? O porquê é o X da questão. O empresário Carlos Wizard informou hoje que não vai mais colaborar com o Ministério da Saúde como conselheiro do atual ministro, general Eduardo Pazuello. Mesmo auxiliando o governo por poucas semanas, Wizard entrou em seguidas polêmicas, como dizer que iria averiguar a contagem de óbitos e acusar gestores públicos de aproveitarem a pandemia para atrair mais recursos para os seus estados e municípios. Em nota publicada, Wizard pediu desculpas. Abre aspas. Qualquer declaração que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas da Covid-19 ou profissionais da saúde. O empresário também anunciou que vai continuar trabalhando de forma solidária aos que ajudam venezuelanos que cruzam as fronteiras com o Brasil. Guerra dos Egos, capítulo 2. Mais um que se mal chegou e já saiu, né, Glauco? A gente estava noticiando aqui pouco tempo atrás. Também, né? Outra constante desse atual governo. Não, a gente não fala apenas de um lado do governo, tem várias pessoas que entram e saem. Esses nomes têm que ser pensados com calma, porque a gente sabe que um cargo político é muito
é um fardo muito grande, né? É um cargo de extrema dificuldade, por exemplo, para pessoas que sempre estiveram no setor privado, né? Enfim, Glauco, alguns comentários aqui. A Ana Souza perguntando aqui, cadê minha barba? Tirei, Ana Souza. A máscara aí do coronavírus incomoda um pouco. E ela comenta que é um absurdo esconder aí os números, né? O DHI, eu acho que é Dai Azevedo, comenta aqui que não está sendo divulgado pela mentira desses vírus. Infelizmente, a informação que a gente tem, Azevedo, é que o coronavírus mata mais do que, em meses, né, mais do que qualquer outra doença, ou seja, por proporção. Então, os números que chegam para a gente é que não são uma mentira as mortes, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, assim como também fez a Ana. A Alessandra Fonseca manda bom dia. Simone Vilas Boas dá aqui seu comentário sobre a nossa cidade, perguntando: será que teremos capacidade suficiente com esse aumento dos casos aqui na nossa cidade? A gente vai falar mais disso no segundo bloco. Muito obrigado pela participação, Simone. Não tem dúvida, é verdade isso aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E uma coisa, pelo menos eu fui criado assim: doa o que doer, a verdade tem de prevalecer. Quando isso não acontece, o resultado sempre, invariavelmente, é catastrófico. Vamos ouvir a opinião do comentarista convidado, cientista social e demógrafo, Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Olá, amigos da SP Rio Mais. Como todos sabem, eu venho há algumas semanas fazendo alguns mapas, né, sobre os casos de coronavírus no município de São José dos Campos e no estado de São Paulo também. Eu queria ressaltar, e hoje eu não queria falar sobre os mapas em específico, mas que esses mapas só são possíveis de serem feitos por conta dos dados que são disponibilizados pelos governos, né? Então eu utilizo dados do governo municipal e dados do governo estadual, no caso para São José dos Campos e para o estado de São Paulo. Por isso, eu gostaria de manifestar o meu repúdio, né, e a minha indignação com a atitude do governo federal na última semana de proibir a divulgação dos dados de óbitos, né, por Covid-19 no nosso país. Então, o governo Jair Bolsonaro está restringindo o acesso a esses dados. Na verdade, não é nem restringindo, ele não está publicando mais esses dados no portal da transparência, né, que tinha de monitoramento do Covid, no portal do Ministério da Saúde. Ou seja, nós não sabemos agora qual o número real de mortes que nós temos no país. Um país que está criando o que tem sido chamado de apagão estatístico, porque no ano passado, como não sei se todos se lembram, o INPE foi muito questionado por divulgar os dados de desmatamento na Amazônia. Também o IBGE foi questionado logo no início do governo do presidente Jair Bolsonaro por divulgar dados supostamente equivocados de desemprego. Também, mais uma vez, o Jair Bolsonaro atrasa a divulgação dos dados de utilização do seu cartão corporativo, porque houve um aumento de gastos com esse tipo de cartão. E agora ele proíbe a divulgação de dados de óbitos por Covid-19 no nosso país, no meio de uma das piores crises de saúde pública da história, da maior crise de saúde pública deste século. Nós estamos sem ministro da Justiça e agora sem acesso à informação também. Então eu gostaria de manifestar aqui, né, a minha indignação com essa questão e pedir que a população pressione o poder público, principalmente o governo federal, para que continue divulgando esses dados, porque eles são vitais para o nosso país e para a gente entender de fato o que está acontecendo. Um país que não divulga dados com qualidade, que manipula seus dados a favor de um governo, não atrai investidores internacionais, muito menos dá segurança para que empresários, investidores façam investimentos em nosso país. Então é isso, uma boa semana a todos e um abraço aí para o pessoal da SP Rio. Muito obrigado, Leandro Bessenelli. Sentimos falta de você aqui na bancada. Essa foi a opinião do comentarista convidado, o demógrafo e cientista social, Leandro Bessenelli. Ótimo dia a você também. E levantamento desenvolvido pela Prefeitura aponta que os 5 bairros com mais casos de contaminação pelo novo coronavírus estão na região sul e oeste de São José dos Campos. O Jardim Aquários, na Zona Oeste, lidera o número com 54 casos, seguido em ordem por Urbanova, Bosque dos Eucaliptos e Jardim Satélite. Jardim das Indústrias e Jardim Morumbi dividem a 5ª posição. Segundo o levantamento da Prefeitura, hoje são mais de 150 bairros com confirmações do vírus. Até neste sábado, o número de pacientes diagnosticados com a doença era de 1.138 com
46 mortes. Pois é, exatamente esse levantamento aí que o nosso cientista social Leandro faz, né? A prefeitura divulga esses dados, o Leandro vai aí quinzenalmente atualizando os dados de como é que está essa manifestação da doença pela cidade. E infelizmente o que a gente está vendo aí é que a doença já se disseminou por vários bairros da cidade, né? Como o Leandro já disse nas outras semanas, ela teve a porta principal de entrada aqui na cidade pelos bairros mais ricos, né? O Jardim Aquários, o Urbanova, e depois foi se disseminando aí pela cidade. O que a gente pode ver com esses números é que tem que se tomar cuidado, principalmente nos locais que tem mais aglomeração. Região aqui do Jardim Aquários é um local com muitos prédios, muitas portarias, é uma região que o transporte público sempre está muito cheio. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre reforçando os cuidados individuais, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e não vamos esquecer de uma outra coisa também, para quem está percebendo a movimentação, uma parcela significativa da população não está nem aí para esse sentido e já, por conta própria, agilizou a flexibilização e isto é uma verdade. Isso que o Douglas falou, claro, isso daí é imprescindível. O cuidado pessoal como respeito a você mesmo e às outras pessoas. Mas que fato é que boa parte da população já se flexibilizou, é verdade. Mais um fim de semana de protestos que tiveram início na sexta-feira. Manifestantes realizaram um protesto contra o racismo na região central de São José dos Campos. A concentração teve início em frente ao Museu Municipal, onde jovens seguravam cartazes e se vestiam de preto, como símbolo da luta. Os participantes usavam máscaras de proteção e traziam em seus cartazes frases como: "Vidas negras importam", "Sem justiça, sem paz" e "Somos democracia". Manifestantes se reuniram na tarde de ontem em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o racismo e o fascismo e a favor da democracia no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O ato começou por volta das 14 horas de forma pacífica e foi convocado por movimentos negros, torcidas organizadas dos 4 grandes clubes de São Paulo e por movimentos sociais. O protesto foi transferido para Pinheiros depois da decisão judicial que proibiu atos antagônicos na Avenida Paulista. Quando caminhava pela rua dos Pinheiros, um pequeno grupo de manifestantes mascarados quebrou a vidraça de uma agência bancária, mas logo foi repelido pelos membros do movimento negro que gritavam para que eles parassem de depredar o espaço e não desvirtuassem a manifestação. No início da noite, mais de 2 horas após o encerramento oficial do ato, um pequeno grupo entrou em confronto com a polícia militar. Em Brasília, o grupo se reuniu na Biblioteca Nacional e percorreu a esplanada dos ministérios. A Polícia Militar do Distrito Federal montou bloqueio para impedir um encontro com um segundo grupo pró-Bolsonaro. Absolutamente justa as manifestações, não é, Douglas? Protestos sempre têm que ser bem elaborados, bem comandados, bem executados e principalmente bem finalizados. A gente vê isso daí, uma clara demonstração por parte de várias facções, de vários segmentos, o descontentamento geral. Mas não vamos nos esquecer também que infiltrado nessa digna e correta manifestação existem dementes, essa é a palavra, francamente repelida aqui e justamente pelo movimento negro, de baderneiros que querem única e exclusivamente desestabilizar, e não acha que é o governo, não, desestabilizar o direito justo do cidadão de se manifestar e exteriorizar a sua opinião. Então há de se ter muito cuidado, está de parabéns o movimento negro que prontamente reprimiu esses dementes que foram lá para fazer esse tipo de ato, não é, Douglas? Exatamente, Glauco. A gente tem que ressaltar que a opinião médica não mudou aí de uns dias para cá, né? As manifestações, essa aglomeração neste momento de pandemia não é recomendado, e essas manifestações, infelizmente, tiveram uma explosão com a morte de um rapaz lá em... O Floyd, lá em George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos, que foi brutalmente assassinado por um
por um policial e que desencadeou no mundo inteiro, como a gente vai ver no terceiro bloco, essas reações, né? Mas a gente sempre ressalta que, se puder, fique em casa, né? Não tem a menor dúvida, ratifica o que eu havia dito a respeito da flexibilização por conta própria, porque o brasileiro tem data de validade para algumas coisas. E eu acho que, infelizmente, ele já virou para a Covid e falou assim, deu para você. O problema é que isso mata. Eu espero que a Covid não fale deu para você, para eles também, né? Para a gente. Nós vamos para um rápido comercial, mas eu vi um meme no Facebook que eu achei ótimo. Tinha um ativista da direita falando, eu vou para a manifestação da direita. Na frente dele, um da esquerda, eu vou para a esquerda. E uma fotinho do coronavírus escrito embaixo, eu vou nas duas. Esse é o problema. Esse é que é o problema. Rápido comercial e já voltamos com mais abre aspas e, claro, contando com a sua presença. Até já. Nove horas e 59 minutos, estamos de volta com o abre aspas desta segunda-feira, 8 de junho, uma segunda-feira com um tempo maravilhoso lá fora, não é, Douglas? Exatamente. Para quem acordou cedo, aí tinha uma neblina aqui por vários bairros de São José dos Campos, neblina que já está saindo, e como diziam aí, sinal de neblina é o que está saindo sol, né, Gal? Exatamente, hoje eu vim por instrumento para cá, estava tempo fechado mesmo. E a RM Vale tem semana decisiva sobre nova etapa da flexibilização da quarentena. O Plano São Paulo de retomada da economia coloca a nossa região na fase 2, laranja, o que permitiu a reabertura com restrições de comércios, escritórios, concessionárias e imobiliárias. Na fase 3, é permitido a reabertura de bares e restaurantes, além dos salões de beleza. Até esta sexta-feira, o Estado deve divulgar como foram os 15 dias de reabertura e se já é possível a mudança para a fase 3, a manutenção na 2 ou até o recuo para a fase 1. Os números serão importantes nesta decisão e no Vale do Paraíba, os dados são preocupantes. A média de isolamento na região era de 63% na primeira quinzena de maio. Agora, com a reabertura, foi de 51% no fim de semana. Sobre as confirmações da doença, a região registrou 723 casos de Covid-19 apenas na primeira semana de junho. Mesmo assim, o Estado informou que o Vale tem tendência de aumentar as medidas de flexibilização da quarentena a partir de 15 de junho, pois segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, a região possui bons índices de ocupação de UTI e de internações. Para vocês verem como é simples, é tudo muito claro, né? A fase 1, que pode passar para a fase 2, depois a gente fala que o brasileiro, não é o caso do joseense, não é o caso das pessoas no Vale do Paraíba. O brasileiro está cansado, porque a essa altura do campeonato, o que parece é que cada político quer um quinhão das decisões a respeito disso aí. O que, via de regra, acaba de novo no princípio. Desinformação, informação conturbada e cansaço por parte da população, não é, Douglas? O que fica o questionamento é que quando começou a quarentena, principalmente aqui no estado de São Paulo, estava se dizendo que só ia ser possível a reabertura com a queda nos números. Os números não estão caindo, muito pelo contrário, a gente acabou de falar, estão aumentando. Então, ou significa que desde o começo tudo foi feito errado, certo? Ou que o que não foi admitido, mas uma outra situação, como a situação econômica está influenciando nessa abertura, ou que para o Estado os números já estão caindo, que a gente não está vendo. Enfim, fica essa dúvida. Então quer dizer que esses 80 dias fechados foram errados? Enfim, vamos aguardar os próximos dias aí para ver se a gente vai ter essa fase 3 aqui na nossa região, né, Gal? Não tem dúvida, perfeito, Douglas. E outra coisa, eu acho que isso que o Douglas acabou de falar é a constante. O que foi? É a dúvida que paira para todos nós, cidadãos. E eu acho que eu não vou viver tempo suficiente para conseguir ver e coexistir com os políticos que tenham uma noção ou um toque a mais com o mundo real aqui no Brasil.
porque parece que grande parte deles, não estou generalizando, mas parece que grande parte deles vive num planeta chamado qualquer coisa, menos ligados com a realidade de fato do Brasil. Uma pena. Fechado desde o final de março, o Parque da Cidade voltou a receber visitantes neste sábado na região norte de São José dos Campos. O retorno do funcionamento foi anunciado pelo prefeito Felício Ramute na sexta-feira e tem o aval do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Segundo o prefeito, a reabertura tem como objetivo possibilitar a realização de caminhadas pela população no espaço. A retomada aconteceu com o bloqueio de bancos, parques infantis e para cães, além de delimitações de círculos no gramado para distanciamento social. Também ficou proibida a prática de esportes como futebol e vôlei. Também o comércio de alimentos no local foi proibido. Segundo a Prefeitura, o movimento é fiscalizado por funcionários do município. No primeiro dia de funcionamento, já foram registrados visitantes realizando caminhadas ou usando do espaço para atividades de lazer em família. Os demais parques municipais permanecem fechados em São José dos Campos. O prefeito Felício Ramute publicou o vídeo neste domingo em que chama a atenção aos que continuam saindo de casa sem máscaras de proteção aqui em São José dos Campos. O item é avaliado como um dos principais para evitar a propagação do novo coronavírus. Confira o vídeo. Estava aqui caminhando e digo a vocês, vi muita gente aqui ainda andando sem máscara, que é lamentável. Que ao usar máscara a gente está protegendo o cidadão, o nosso vizinho, o nosso parente e, claro, a nós mesmos. Então é muito importante que você use máscara ao sair, né? Também a utilizar os espaços privados, públicos que estão abertos. E dizer a você, né? Nós estamos, por parte da Prefeitura, fazendo tudo para manter uma grande qualidade de serviço de atendimento de saúde. Um esforço diário para que isso possa se manter. Você também tem que fazer a sua parte, idoso, portador de comorbidade que puder, fique em casa. Se você for um servidor público, né, como eu, e os milhares de servidores públicos que tiveram o seu atendimento, além de outras atividades essenciais, agora ainda mais atividades, e precise trabalhar, o faça com cuidado, fique alerta, para que a gente continue tendo bons resultados na nossa cidade. Apesar desse número, né, por mim, né, um prefeito nunca gostaria de anunciar uma morte sequer por nenhuma doença em sua cidade. Mas apesar dos 46 óbitos, isso comparado com outras cidades do mundo, ou até mesmo do estado de São Paulo, outras cidades do tamanho de São José, demonstra que nós estamos fazendo nossa lição de casa. E aí não é só a Prefeitura, é você também. Quero te pedir para que continue se esforçando, fazendo sua parte, porque nós vamos passar por essa etapa. Já são quase 90 dias e a gente precisa de um pouco mais de paciência e dedicação de cada um de nós. Não esqueça de manter suas rotinas de higiene para que a gente possa ter a vida aos poucos, voltando ao novo normal, mas com toda a segurança e com o menor número de vítimas possíveis dessa terrível doença. Esse é o depoimento do prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. E um hospital privado de São José dos Campos está entre os que participam de pesquisa nacional para identificar a eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves da Covid-19. Por meio deste estudo, será avaliado se a medicação pode evitar complicações da doença, quando utilizado no quadro inicial e, consequentemente, reduzir as internações. A pesquisa é coordenada pelo Hospital Oswaldo Cruz e tem a participação de outras entidades de referência como o Einstein, o Sírio-Libanês e a HCOR. No Vale do Paraíba, o único que participa da pesquisa é o Policlin, que começou a recrutar voluntários há uma semana. 8 pessoas em São José dos Campos já participam da pesquisa e estão sendo acompanhadas pela equipe médica. Em todo o Brasil, 100 voluntários estão no estudo. A intenção dos pesquisadores é ter a participação de, no mínimo, 1.300 pessoas. Os pacientes que tiverem a confirmação da doença serão avaliados por 30 dias. Após esse período,
o hospital envia os resultados para o grupo responsável para fazer o balanço da pesquisa. É assim que a gente realmente descobre se o remédio tem ou não efetividade, com pesquisas, né? Pesquisas essas aí que a gente está esperando há muito tempo sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, né, Glauco? Glauco, alguns comentários aqui, vamos na nossa live aqui. O Luiz Luizão manda aqui, bom dia, abre aspas, o que está acontecendo aqui no Brasil é por causa dos políticos ruins e do povo sem noção. Aí, a opinião do nosso amigo Luiz Luizão lá de Cruzeiro. O Ana Souza comentou aqui que eu gosto do vídeo do prefeito, realmente o prefeito Vilício Amuti dando seu depoimento aqui sobre o caso do coronavírus e lembrando, né, Glauco, é lei, tem que usar máscara assim quando você sai de casa ou entra no comércio, no transporte público, tem que usar máscara, né? A gente está vendo muitas pessoas usando máscara aqui no queixo e também não funciona, máscara no nariz até o queixo, sempre que possível não mais que 4 horas, né, como determinam as leis aí, enfim, vamos tomar os cuidados individuais. É lei, é verdade, isso daí, bem lembrado, isso daí é lei, mas o brasileiro ainda tem uma outra coisa. Lei é uma coisa difícil para o brasileiro, tanto é que é um dos poucos países do mundo em que existe um ditado que é horrível. Aqui tem leis que pegam e leis que não pegam. Isso é um absurdo total acontecer isso daí. Mas depois também o brasileiro reclama da fiscalização. Pode andar a 60 por hora. Eu ando a 80, não, mas está tendo muita fiscalização. São 2 trabalhos. Quando nós crescermos um pouquinho, eu não disse eles, os brasileiros, notaram, né? Quando nós, brasileiros, realmente encamparmos que cada um fazendo a sua parte, a coisa funciona, dentro da lei, a coisa funciona, aí tudo, creio, vai melhorar. Mas antes, nós temos que passar por essa pandemia. Glauco, mais um comentário que eu achei muito interessante aqui da Simone Vilas Boas, que colocou aqui sobre os planos de reabertura aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba. Novela fase 3, final feliz. Eu acho que tá quase lá, Simone. Ainda não, tá muito longe, né? A fase 5, que seria essa última fase aí, é o que a gente espera que seja esse final feliz dessa pandemia, né? A gente espera que o mais rápido possível. O mais rápido, não tem dúvida, Simone. Encerramos fileiras com você, principalmente com o encerramento, final feliz. Eu ainda estou tenso com relação a isso aí, mas esperemos que sim. Obrigado pela sua participação. E os atendimentos de rotina nas unidades básicas de saúde de Caraguatatuba foram retomados hoje. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da cidade. De acordo com a Prefeitura, os agendamentos dos pacientes com diabetes, hipertensão, doenças pulmonares e gestantes se mantêm com um número menor de agendamentos para, claro, evitar aglomerações. A Prefeitura informou ainda que os atendimentos às pessoas com síndrome gripal se mantêm com todos os cuidados necessários. As unidades básicas de saúde funcionam sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O Departamento de Saúde Bucal está mantendo o atendimento somente aos casos de urgência. Pouco a pouco, a vida vai voltando ao normal, esperamos, né? Exatamente. A Prefeitura ressaltou e o Glauco falou alguns casos, mas as pessoas que estão nesse grupo de risco têm que tomar cuidado a irem até o UBS ou qualquer sistema de saúde ou locais que tenham aglomeração, né? Vamos todos tomar cuidado aí com essa pandemia que ainda não acabou. Cuidados básicos hoje em dia. Tomar 2 coisas, água e cuidado. Muito cuidado. Rápido intervalo e voltamos para saber do tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. (10 horas 14 minutos), estamos de volta com abre aspas desta poderosa segunda-feira. E vamos saber como é que fica o tempo. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, algumas nuvens no céu. E esse domingo foi engraçado, porque quem fazia tempo, como eu, que não acordava com uma chuvinha, foi dos deuses essa chuvinha para baixar o pó, não foi não, Douglas? Algumas pessoas aí pegas de surpresa tiveram que ir correndo lá tirar a roupa do varal, né? Exatamente, não, ainda bem que eu tinha tirado antes, não tem dúvida. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A segunda-feira começa com tempo estável aqui na nossa região. Teremos um dia de céu parcialmente nublado, com a presença do sol marcante por aqui.
E temperaturas máximas aí na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 25 em São Paulo e 20 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar deve ficar aí perto dos 40% no período da tarde. Por isso vale aquele reforço de lembrar de beber bastante água. Ao longo da semana, um sistema de alta pressão vai manter o tempo estável por aqui. Pelo menos até a próxima sexta-feira, nós não temos previsão de chuva na região. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. É isso aí. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E nos Estados Unidos, o fim de semana de intensos protestos contra o racismo e a violência policial. No momento em que o aumento da repressão das manifestações no país pelas forças de ordem causa a apreensão. Conforme matéria do UOL, de Sydney a Londres, diversas cidades do mundo registram manifestações antirracistas e desafiam a pandemia. Na França, o governo proibiu atos organizados pelas redes sociais marcados para acontecer em frente à Torre Eiffel e à Embaixada Americana. Em Londres, 2 manifestações. O governo britânico pediu à população para não participar dos atos, já que o Reino Unido é o segundo país mais atingido pela pandemia. Dezenas de milhares de pessoas participaram de atos na Austrália, em defesa também dos aborígenes, que lá são alvo de preconceito. O protesto havia sido proibido, mas acabou autorizado de última hora pela Justiça, apesar das medidas de isolamento em vigor contra o coronavírus. Isso se difundiu realmente pelo mundo inteiro. Foi o estopim que faltava, né, Douglas? Exatamente. A gente está vendo vários protestos que começaram nos Estados Unidos, o Glauco falou, e foram para o mundo inteiro, né? E alguns casos aí, Glauco, está tendo uma repressão muito grande, principalmente vindo dos governantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump tem feito constantes tweets falando que a polícia deve ter mais efetividade, mais força para combater esses protestos. Como, por exemplo, ele tweetou aqui há 40 minutos, acabou de tweetar: lei e ordem, não defundam e abolem a polícia. Os democratas da esquerda enlouqueceram. Ou seja, o Donald Trump está numa guerra aí com esses protestantes, né? E vale ressaltar que muitas vezes fala-se muito mal da polícia, mas também é um caso muito complicado. Como é que a polícia deve atuar nesses protestos, né? Então, enfim, vamos ter um momento de calma, evitar confrontos, e essa palavra calma deveria ser aplicada no dicionário, principalmente dos políticos, né? Não tem a menor dúvida. Não tem momento conturbado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Precisamos ter muita calma, muita mesmo. E olha que legal, a Nova Zelândia anunciou hoje que o último paciente isolado por causa do novo coronavírus teve alta e que o país não tem mais casos ativos de Covid-19. Abre aspas. Não ter casos ativos pela primeira vez desde 28 de fevereiro é certamente um marco importante em nosso caminho. Mas, como dissemos anteriormente, será essencial manter a vigilância contra a Covid-19, afirmou Ashley Bonfield, diretora-geral do Ministério da Saúde, em comunicado, da Nova Zelândia em comunicado. O arquipélago do Pacífico Sul, com uma população de 5 milhões de habitantes, registrou 1.154 casos confirmados e 22 mortes. Pois é, como a gente já vinha falado aqui desde o começo dessa pandemia, é muito difícil você pegar alguns locais e comparar com o Brasil, né? A gente está falando de uma ilha de 5 milhões de habitantes, aí a cidade de São Paulo tem mais de 5 milhões de habitantes, comparar com o Brasil, um país extenso, gigante. Mas, percentualmente, em alguns casos, a Nova Zelândia está sendo usada desde o começo como um bom exemplo. Tanto é que lá já acabou a pandemia no país, né? Se a gente tivesse seguido o exemplo da Nova Zelândia desde o começo, quem sabe como estaria essa pandemia aqui no nosso país, né, Glauco? Pois é, Douglas, se nós tivéssemos seguido tantos outros bons exemplos, toda a nossa história
com certeza seria muito diferente. Mas ainda tem jeito, sim. Pressionado a reduzir aglomerações durante a pandemia, o governo federal digitalizou 156 serviços públicos nos últimos 3 meses. O esforço elevou para 729 o número de serviços públicos digitalizados desde janeiro de 2019. Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que coordena o processo, a digitalização resulta em economia de 2,2 bilhões de reais por ano, com a redução de custos e com o aumento de eficiência dos servidores. A digitalização de alguns serviços está diretamente relacionada ao enfrentamento à Covid-19. O governo transformou em digitais 46 serviços da Anvisa, muitos dos quais considerados prioritários no combate à pandemia. Pois é, quando se quer, se faz. Exatamente. Uma boa notícia, a gente sabe que a digitalização representa menos custos com papéis, pessoal, enfim. É sim uma economia. Vale ressaltar, né, Glauco, que algumas dessas digitalizações ocorreram meio aos trancos e barrancos e dificultaram o acesso da população, principalmente da população mais idosa a esses casos, né, que tem mais dificuldade com a tecnologia, enfim. Uma boa notícia vamos esperar agora que essa digitalização se dê ainda maior depois da pandemia e os serviços prestados à população para ter acesso a essa digitalização sejam também acrescidos com um número muito maior, né? Não tem a menor dúvida. Mais uma vez fica evidente, em alguns casos, a fragilidade do tal sistema do governo federal. Porque eu vou citar um exemplo para você. Para você pagar, o sistema nunca falha. O sistema raramente ou quase nunca está fora do ar. Agora, quando a necessidade é efetiva nos mais diversos segmentos, a dificuldade acaba implantada. Me corrija se eu estiver errado. Em comemoração ao seu aniversário de 79 anos, a Assembleia de Deus reuniu centenas de veículos em culto drive-in na noite de sábado na região norte de São José dos Campos. A medida foi adotada para manter a segurança e, claro, evitar a disseminação do novo coronavírus. A celebração aconteceu no estádio ADC Paraíba. O espaço, que tem capacidade para até 500 carros, ficou quase lotado. O culto também foi transmitido pela internet e acompanhado por pessoas de outros locais. Muito legal essa notícia, legal, que a gente vê que a fé não parou durante a pandemia, a gente sabe que a aglomeração nos templos aí não está permitida, né? Esses locais podem ter um acúmulo da doença muito maior, mas a gente vê um exemplo legal aí de uma igreja que está fazendo um culto drive-in, o pessoal indo lá com seus carros, a religião não parou, né, Galco? Muito importante essa notícia. Não tem dúvida, e é claro, tudo nesse instante que isso for conveniente para que nós tenhamos um pouco mais de paz de espírito, para continuar caminhando, é importante. Sem nenhuma restrição. Isso daí. Todas as crenças são válidas, não tem dúvida. Pois é, Douglas, hoje, como nós dissemos no começo da edição de segunda com cara de segunda, bem espinhosa hoje, né? Exatamente. A gente começou aí falando dos números do coronavírus, né? Que o governo federal mudou aí o seu balanço de números e acabou até deixando de divulgar alguns dados importantes, inclusive atrapalhando aqui o nosso trabalho jornalístico, né, Glauco? A gente acabou falando aí de uma notícia boa de religião, uma notícia boa do governo federal com a digitalização, enfim. Vamos sempre assim, começando a semana com boas notícias, tentando dar boas notícias como sempre. Mesmo dando as más notícias, a gente tenta ter otimismo, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, o otimismo sempre é isso que move o Brasil, é isso que nos move também. Conteúdo de verdade para você todos os dias a partir das 9h30 da manhã e, claro, amanhã nós estaremos de volta ao vivo esperando por todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã.